que é a estratégia para motivar a equipe. Tenho refletido muito se é possível motivar alguém, né? Você talvez inspire motivação, cada um tem que tirar de dentro de você, vamos debater sobre isso, mas motivar a equipe para que o ambiente da sua empresa, de onde você está, seja um ambiente produtivo, né? Essa é a ideia. Esse tema é um tema fundamental e impacta diretamente no crescimento da empresa, nos resultados que ela tem. E sabe quando você percebe que sua empresa poderia ir mais longe, que você, no teu trabalho, você percebe, poxa, se a gente fizesse isso aqui diferente ou aquilo diferente, a gente poderia ir mais longe, faturar melhor. Isso tudo, de uma forma geral, tem a ver, sim, com trabalho em equipe, com uma liderança mais forte. Tudo isso é legal. Mas como é que eu faço isso? Então, a ideia hoje, que é uma característica nossa na FEMP, é uma característica minha de tratar as coisas na prática, né? Quer dizer, quando a gente chega num cliente, a gente quer ver resultado em 15 dias, a gente não quer ver resultado em um ano, né? Quer dizer, não só por causa do retorno do investimento que a empresa está fazendo, mas principalmente aquilo que funciona é simples e funciona rápido. Não pode demorar, né? Ou começa a dar sinais que vai funcionar rápido. Enfim, em vários aspectos. Então vamos lá. Olha só, coloca aí no comentário, né, quem está assistindo, de onde está assistindo, de que cidade que está, para a gente ir sabendo, enfim, das pessoas aí. E já aproveita para mandar um sim, se esse tema faz sentido para você, né? E fica com a gente aí, que a ideia, fica comigo, que a ideia no final, inclusive, liberar um bônus aí para o pessoal. Quem tiver lá no grupo do WhatsApp, é lá que nós vamos colocar, vai receber esse bônus aí, tá? Que tem a ver com liderança. Ok, então vamos lá, contextualizando o nosso problema, né? Se a gente pensar assim, com algumas perguntas, né? Você já deve ter visto, como eu comentei antes, a sua empresa com dificuldade de crescimento, as pessoas com fofoca num corredor, aquela coisa de uma reunião que anuncia uma mudança e muita gente ali em dúvida se essa mudança era boa, né? Muitos empresários estão trabalhando, às vezes, 12 horas, mas não veem o resultado como deveria ser. Trabalhar bastante não é o problema é trabalhar bastante e não ver resultado, né? E a equipe parece desmotivada, o mercado já está cada vez mais competitivo, é mais difícil vender, e eu preciso motivar a equipe para que venda e, depois de vender, entregue, né? E que entregue com qualidade e no prazo, seja produto ou seja serviço, de qual empresa a gente estiver falando. Os negócios mais bem-sucedidos não são aqueles onde as pessoas trabalham bastante, né? Demais, 20 horas por dia, aquela coisa exagerada que muita gente às vezes parece transmitir, né? Mas na verdade o ambiente de negócio mais forte é aquele onde a gente trabalha, o que dá mais resultado, e a gente trabalha certo, né? Trabalha na direção certa. Tem uma sequência, tem uma relação entre estratégia e cultura, né? Nós vamos falar sobre isso. São duas coisas que direcionam o seu barco. Você entra no mar e vai numa direção. Se você não sabe a estratégia e você não sabe a cultura para essa estratégia, você está à deriva, né? Você não sabe exatamente para onde você está indo. Claro que empresas centenárias ou que já têm dezenas de anos, essas empresas apanharam e foram aprendendo isso, né? Mas pegar no Brasil, comentando do Brasil, onde de 3 a 4 anos, metade das empresas fecham, né? Metade das 10 que abriram hoje, ou da quantidade que abriu hoje, em 3, 4 anos, metade vai fechar. E esse é um número do IBGE, é um número do Sebrae, enfim, são pesquisas que a gente tem acesso, é pública, e vê essa dificuldade. E ali moram 4 razões, né? Primeira razão é o comportamento do dono. Aliás, essas pesquisas, eu cheguei a buscar pesquisas e trabalhei durante meses, escrevi um livro que é A Arte do Crescimento da Empresa. Esse livro fala, inclusive, ou ele é embasado em cima desses 4 pontos. É um método que a gente criou fortemente em cima desses 4 pontos que faz com que as empresas fechem, que é o comportamento do dono, a falta de capacitação, ou dos donos, né? A falta de capacitação, a falta de planejamento e a falta de gestão, né?
Mas hoje, quando a gente fala em motivar a equipe para ter uma empresa mais produtiva, aí nós precisamos focar, nós precisamos ter foco em algumas coisas, né? Por que isso costuma acontecer, né? Aliás, se esses problemas ou essas questões que eu estou trazendo faz sentido para você, comenta aí. Comenta que só vai ajudar o grupo, né? Então, por que isso acontece? A primeira razão tem a ver com o que eu falei antes, a falta de estratégia. Eu não tenho clareza de para onde eu vou. Estratégia não é eu vou vender mais, eu vou manter minha qualidade. Estratégia é aquilo que vai me tornar diferente do que eu sou hoje e vai me trazer maiores resultados. Por exemplo, tem empresas, né? Isso eu estou falando da vida real, de clientes que a gente chega, onde eu faço a pergunta, mas e as entregas? As entregas a gente não tem conseguido entregar no prazo. Tem qualidade, tem tudo. Quer dizer, quando você vai ver o concorrente desse cara, ele está entregando mais rápido que você. Então, a estratégia é você entregar mais rápido. E para que você faça isso, você precisa mudar a sua arquitetura organizacional, né? O que é arquitetura organizacional? São 5 pilares. A harmonia entre os sócios ou familiar, o dinamismo competitivo, que tem a ver com esse papo de hoje, as pessoas, que tipo de pessoa, formação de pessoas, que conhecimento, enfim, a gente quer, tipos de patentes, a liderança e a última e menos importante, que é a estrutura organizacional tradicional, que é quem manda em quem, né? Se essas 4 primeiras estiver muito bem setada, essa última ela diminui a relevância dela, né? Então a estratégia é o momento que você pega as suas complexidades, reduz e faz com que a sua empresa vá resolver os problemas que ela tem, sem ficar naquela... Né, eu conheço alguns empresários, obviamente sem citar nomes, que estão há anos com uma estratégia de inovação, sim, legal, mas e aí? O que é essa inovação? Que resultado a gente está tendo, né? São invenções ou é uma inovação mesmo, né? A última inovação deu resultado? A gente vendeu mais? Enfim, então precisa ter clareza. A estratégia não é inovação, a estratégia é desenvolver um produto que reduz o custo 30%. E não é 2%, é 30%, né? Porque de 2 em 2 a Toyota nunca chegaria onde ela chegou, ou a Apple, ou todos os outros, né? Então, estratégia, eu dou um salto diferente. E para suportar essa estratégia, eu preciso ter cultura. A cultura é como você contrata, demite, enfim, como você lida com os seus parceiros de negócios, fornecedores, clientes, prestadores de serviço. E essa cultura é que vai suportar, né? Tem uma frase que foi atribuída ao senhor Peter Drucker, que escreveu 40 livros, foi um senhor da administração no século XX, que ele dizia, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Lembra quando eu comentei? Eu vou lá e anuncio uma nova estratégia, uma mudança na empresa, e na sequência tem pessoas no café comentando, será que vai dar certo? Será que não vai? Isso vai matar a sua estratégia. Então, a cultura precisa pensar que eu vou numa direção, e aí são 3 pilares importantes para essa questão que a gente está trazendo de como motivar a equipe e tornar, então, um ambiente mais produtivo. São 3 questões: o senso de propósito, as pessoas preparadas e os processos estruturados. É simples assim. E não entendam mal as empresas de bilhões, se é que tem alguma aqui, mas é assim para a padaria com 5 funcionários e é assim para a empresa com 200 funcionários. Né? A diferença é a profundidade com que eu vou tratar esses temas. O que é o senso de propósito? Né? Senso de propósito é o navio que eu comentei. Eu tenho uma direção e as pessoas entendem essa direção. Pensa comigo, ó. Pensa no seguinte ambiente: você chama o pessoal para uma reunião, eles vêm, tem café, tem suco, compra um pãozinho de queijo para agradar a turma, você vende arroz. Você é vendedor, você embala e vende arroz. Aí junta o pessoal e diz assim: pessoal, a gente precisa aumentar nossas vendas, porque dessa forma a gente consegue aumentar nosso lucro e gostaria de ter a participação de vocês com ideias de como a gente pode fazer isso. Essa reunião é legal? Claro que ela é. É melhor do que aqueles que nem fazem, né? Eles vão e dão ordem, ó, é assim que vai ser agora e tal, e aí não funciona mesmo. É o comportamento do dono que eu comentei antes. Aí que não vai funcionar.
Agora imagina essa mesma reunião. A gente vende arroz, embala e vende arroz. E nós convidamos todo mundo na sala. Quando eles chegam na sala já tem um mapa. Esse mapa está destacado onde a gente vende, né? Tem as regiões que a gente vende, a nossa participação. E aí a gente começa anunciando, como líder, né, que você deve ser na sua empresa, anunciando que a gente está lá para contribuir com a redução da fome no mundo. Na parte que nos cabe. É claro, nós não vamos fornecer arroz, provavelmente uma empresa menor não vai mandar arroz daqui para a China, que consome arroz, que deve consumir arroz que não acaba mais, né? Aliás, consome, que eu sei, né? Mas assim, eu vou com a minha parte contribuir com a redução da fome no mundo, nesse mundo que eu estou, nesse limitante mundo que eu estou. Mas de alguma forma eu vou contribuir. Isso é senso de propósito. Os números são importantes, eles são, mas eles não dão senso de propósito. Número é uma ideia remota de quanto eu vou faturar, de quanto eu vou ter de lucro, se um monte de coisa der certo, se o dólar fechar, se um monte de confusão acontecer. Agora, propósito não. Propósito é entrar no navio e dizer para onde eu vou. Eu não estou mais à deriva. Todo mundo vai começar a entender. No começo é difícil o pessoal perceber esse propósito. Porque quando você traz essa ideia da visão, da liderança visionária, é claro que ela é mais complexa, porque eu tenho que convencer todo mundo. E pensa assim, você tem um monte de gente na sala, né? Moderados, conservadores, pessimistas, otimistas, enfim, somos todos com algum tipo de característica. Então, quando você dá uma visão dessa, de propósito, de senso de propósito, a primeira coisa que vem é que 3% das pessoas que vão ouvir vão estar contigo. Ou seja, se você ligar, levantar as velas, abaixar as velas agora, né, a essa alusão às caravelas, 3% irão com você. E tem 27% que não querem nem saber. Eles estão, esse cara é louco. Você não tem nada a ver, poxa, a gente tem que vender arroz e pronto, tem que ir lá aumentar o preço, tem que achar um jeito. Mas tem 70% que está esperando para ver quem ganha. O segredo aqui é a gente trabalhar com esses 70%. Os 27% o sistema tem que excluir. O que é cultura? Cultura é aquela coisa forte que consegue excluir esses 27% e dá força para os 3% para trazer os 70%. Até porque nós somos seres humanos e tem uma classificação que é inevitável, né? Não somos 100% das pessoas capazes em tudo. Poucas pessoas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente se complementa. É atrás dos 70 que eu quero estar. E quando esses caras vêm para o seu lado, pode baixar as velas, que aí o barco vai na direção que você quer e vai ser forte. Claro que aí, nesse momento que você sai com o seu barco, aí você precisa pensar, eu preciso ter pessoas estruturadas também e pessoas capazes, né, preparadas e processos estruturados. Então eu dei o senso de propósito. E por que eu escolhi esse tema como o primeiro? Porque para mim é o tema que mais falta nas empresas, né? É muito comum eu ver isso nos meus clientes, muito comum. Eu chamo todo mundo e pergunto, por que não conseguimos entregar? Aí todo mundo explica, alguns nem querem ouvir direito a explicação, né? E no meio do caminho já estão puxando a orelha de todo mundo para não dizer outra coisa aqui na live. Não é por aí, né? Por quê? Porque certamente aquele problema ocorreu. Eu preciso segregar, eu preciso entender. As pessoas estão entendendo para onde nós estamos indo? Elas sabem para onde elas vão e o que elas vão fazer? E os processos estão estruturados? Então, pessoas preparadas, falando disso agora, é da pessoa, não é da equipe agora. Né? Eu vejo líderes que estão sempre em equipe, reunindo equipe. Tem que ter o atacante, tem que ter o zagueiro, tem que ter o lateral, tem que ter clareza. E você tem que sentar com cada um da sua equipe e dar essa clareza. E se você não é líder, aprenda isso já desde cedo e cobre isso, inclusive, do seu líder. Né? Que você tenha clareza qual é o papel e responsabilidade de cada um. Porque é dentro desse conceito que eu quero ser cobrado. E quando eu tenho clareza do meu papel e das minhas responsabilidades, fica fácil de estabelecer, inclusive, meta. Essa é uma coisa que eu ouço muito nas empresas. Mas como é que eu estabeleço a meta para a pessoa do RH? É possível estabelecer meta para todo mundo, não só para vendas. Né? Eu posso trabalhar com metas onde eu consiga medir as pessoas.
nem que essa meta seja uma avaliação conceitual de um checklist que eu vou fazer uma vez por mês. Mas eu preciso deixar claro para a pessoa os papéis e as responsabilidades que ela tem e as metas que eu vou cobrar dessa pessoa como líder, né? Antes de cobrar, orientar. Sempre a gente tem um produto chamado Liderança na Prática, que a gente ensina o líder a liderar na prática. São 4 passos. O primeiro a gente trabalha, são 5. O primeiro a gente trabalha autoconsciência, autoconhecimento, autoconfiança, né? Mas na prática a gente tem 4 coisas que a gente precisa fazer: priorizar, delegar, orientar e cobrar. A grande dificuldade que as pessoas têm para delegar é porque elas não priorizam antes. Aí fica difícil de delegar, né? Entre outros aspectos. Mas eu vou cobrar depois que eu fiz essas etapas com clareza. E quando eu faço essas etapas, eu estou dizendo assim, a prioridade da minha área são essas. Com o João eu vou cobrar e eu vou orientar o João para que ele realize essas atividades. E aí, claro, aí eu vou orientar o João. É muito comum eu também, na experiência nossa, ver, mas eu disse para ele que era assim, não é dizer, a comunicação é o que o outro vai entender. Então você precisa orientar 1, 2, 3, várias vezes. E tem pessoas que te perguntam, então fica mais fácil até de orientar. Tem pessoas que não te perguntam, é pior ainda, você precisa ir na busca dessas pessoas para que você possa verificar se ela entendeu bem aquilo que você delegou. E por último, claro, aí sim com vários métodos que a gente disponibiliza, é importante cobrar daqueles que não estiverem desempenhando. Afinal de contas, é necessário que enfim, a equipe avance. Então, as pessoas preparadas, elas significa, claro que vai estudar, vou dar treinamento, capacitação, né? Própria faculdade, pós-graduação, MBA, pode fazer tudo isso, né? Mas hoje eu vejo pessoas com uma formação extremamente interessante, né? Quer dizer, MBA, mestrado, mas não consegue chegar no líder dela e perguntar assim, qual é o meu papel aqui na organização? O que eu devo fazer? O que você espera de mim? O que eu devo entregar? Né? Não é simples essa resposta. Enfim, o que vocês acham? É fácil ou não? Comentem aí se é fácil a gente ter clareza do que tem que fazer na empresa e do que entregar, né? Lembrando que as pessoas, algumas têm iniciativas, poucas têm iniciativa para dizer, não, deixa comigo que eu vou desbravar, é o pioneiro, né? Deixa comigo que eu vou desbravar e eu vou criar o meu papel aqui. Poucas são assim. Algumas têm capacidade de fazer perguntas e aí você pode direcionar melhor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa característica. Elas realmente esperam que alguém dê para elas qual é o papel e a responsabilidade. Então, se eu tenho senso de propósito, ou seja, eu sei para onde eu vou, e eu tenho um processo de comunicação eficaz, uma liderança que comunica esse senso de propósito. Aliás, uma dica, né, para quem não leu ainda, vale a pena ler um livro do Simon Sinek, que é o Golden Circle, que é o círculo dourado, né, seria algo assim, mas ele compara, né, qual que é a diferença de pessoas como Steve Jobs, Mandela, enfim, vários nomes de grandes empresários, né, Bill Gates, de grandes nomes aí que realizaram grandes coisas, né? Eles pensam de dentro para fora, né? Então imagina que fora você tem o quê, no meio você tem o como e lá dentro você tem o porquê, né? Então a gente não, o que eu preciso? Eu preciso vender mais arroz, mas por que eu preciso vender mais arroz? É esse o ponto, né? Eu preciso vender mais arroz porque eu tenho um propósito maior. Então transformar esse senso de propósito é você conseguir dar essa visão, né? Essa liderança visionária. Aliás, tem 2 caras que é o Kaplan e Norton, foram muito famosos por escrever o Mapas Estratégicos, o tal do BSC, né? Que as empresas usam, as perspectivas, né? Que as empresas usam, onde você tem o financeiro, o mercado, processos e pessoas. E em um dos livros deles, eles afirmam, né? Não há método para a liderança visionária. Mas tem um jeito de você pensar como fazer essa visão, né?
Vamos falar um pouco mais adiante. E o último, que é os processos estruturados, né? Aqui a gente tem que pensar assim, você já parou, né, para se perguntar, por exemplo, ou já parou para pensar que se alguém chegar na sua empresa e perguntar assim, como é que funciona o processo de vendas? Você vai contar uma história, né? Aí eu vou para uma outra pessoa e pergunto, como é que funciona o processo de vendas? Aí eu pergunto para o dono, como é que funciona o processo de vendas? Será que eles vão falar a mesma coisa? Por isso que processo estruturado tem que ser simples. Se ele é complicado, o pessoal não vai entender. Primeiro ponto, né? Mas assim, é muito comum a gente chegar nas organizações, já fizemos diversas vezes, a gente faz um workshop que é do pedido ao recebimento, seja serviço ou indústria, onde a gente mapeia, a gente passa um dia, é um trabalho de um dia que gera um plano grande de ação. E a gente coloca as pessoas-chave na sala e mapeia do pedido, desde a hora que eu recebi o pedido do cliente, até receber a grana dele, tudo o que aconteceu. E o que mais a gente observa, entre 5, 6 coisas grandes que a gente observa, é o quanto algumas pessoas olham e dizem, poxa, eu não sabia que era assim o processo de compras, eu não sabia que era assim o processo de fabricação, eu não sabia que era tão complicado vender. Por quê? Então, a grande sacada desse workshop que a gente gosta de fazer é que a gente vai mostrar que processo estruturado não é o melhor processo do mundo. Veja, essa afirmação para a gente é fundamental. Processo estruturado é aquele que todos entendem e que há alinhamento entre todas as pessoas e eu posso melhorá-lo. Eu consigo ir buscando excelência porque as pessoas entendem o processo. Esse é um processo estruturado. Processo estruturado não é aquele que você contrata a consultoria para fazer o melhor processo do mundo, né, vendendo só para uma pessoa dentro da empresa. Isso não é um processo estruturado, porque ele pode ser estruturado até certo ponto com aquela pessoa ou com aquele departamento. Quando essa pessoa sai, a gente acaba perdendo o processo. Então, se eu tenho senso de propósito, se eu tenho as pessoas preparadas, e preparadas significa pessoas que entendem o que elas fazem, é claro, elas têm o conhecimento técnico também básico daquilo que ela tem que fazer, né? E eu dou treinamento para que ela aprenda mais, deixo claro qual é o papel dela, né? E assim por diante. Aí eu tenho que ter processos estruturados onde eu consigo fazer com que todas as pessoas entendam os processos e eles sejam replicáveis. No mundo de hoje, a gente fala muito e vê muito a questão de escalar uma empresa, não escalonar, escalar. Ou seja, como que eu consigo fazer, que é o que fez empresas como a Amazon, Nubank, várias empresas, né? Onde eu vou subir meu faturamento sem proporcionalmente subir todos os meus custos. E com isso realmente ter margens interessantes. Eu preciso escalar a empresa. Para eu escalar, eu preciso ter processos que eu consiga replicar. Sabe aquele vendedor da sua empresa que você fala, esse cara é muito bom, ele é o melhor vendedor? Coloca ele no chat GPT. Você vai ver o chat GPT, vai escrever para você. Como é que ele vende? Ele faz assim, ó, se você realmente captar tudo que ele faz, no dia seguinte você tem um processo montado para treinar outras pessoas. Talvez essas outras não cheguem a ser 100% do que ele é, tomando ele como referência. Mas aquele que era 50, quem sabe vai para 70, 80, você vende mais. E isso funciona em todas as áreas, né? Até porque a grande inovação que uma empresa pode fazer, e eu vou afirmar sem nenhuma dúvida que é a maior inovação que existe no mundo, é o jeitinho de cada um. Inovações como a do iPhone, essas que a gente fala, nossa, inventaram o Uber, o Airbnb, tem milhares, legal, não sei se tem milhões, mas o jeitinho tem bilhões de inovações onde só aquela empresa faz desse jeito. Você deve trabalhar em alguma ou deve conhecer alguma do que eu estou falando. Empresas que têm 40, 50 anos e tem o jeito dela de fazer as coisas, né? Imagina essa empresa com as pessoas mais preparadas ainda, com o processo mais estruturado, ou seja, as pessoas entendendo bem esses processos, eles simplificados, tirando complexidade da frente, aí eu escalo. Quando a empresa vai escalar com complexidade, ou seja, sem processo estruturado, ela se perde. Aí a tendência é que ela vá se perder e ela vai buscar
dinheiro em banco achando que é para o capital de giro e, na verdade, não é para o capital de giro, é porque ela não está gerando caixa por outras razões operacionais, né? Que daí entra o número. Essa questão de processo estruturado, né? Ele evita retrabalho. Se o processo está bem estruturado, eu entendo, né? Eu agora, pessoa preparada, entendo quem é meu cliente interno e quem é meu cliente, quem é meu fornecedor interno, né? Como que eu vou receber para que eu possa fazer a minha parte e entregar, né? Então, isso é que vai dar um fluxo na empresa e fazer com que eu fature o mais rápido possível. Então, o que eu quero é que esse processo seja rápido, né? Não só o de produção, no caso de uma indústria, mas o de serviço, ou enfim, desde o pedido ao recebimento, eu quero que seja o mais rápido e menos complexo possível, porque, inclusive, quando é menos complexo, deu um problema, eu consigo resolver com mais facilidade, né? E eu acredito nisso fielmente. Esse para mim, é o futuro cada vez mais da competitividade. Quando você fala, pô, não consigo ser competitivo com essa empresa, e uma das razões que você tem dificuldade de competir é que, muito provavelmente, seu concorrente tem alguma simplicidade em relação a algo que você faz que o facilita e faz com que ele ganhe. Claro, quando a competição ela é correta, né? Não estamos falando de ilicitudes aqui, ou enfim. Então, um exemplo legal assim que eu gosto de dar, né? Eu assumi uma vez 2 empresas, é capaz de ter gente aqui que sabe dessa história, que estavam perdendo muito dinheiro. Não era pouco, era bastante dinheiro. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar o pessoal numa sala e perguntar, e aí, vamos junto ou vamos separado? A segunda foi, infelizmente, mudar o time, porque eu vi que o time não sabia responder essa pergunta. Nós vamos entrar num barco, vamos afundar, aliás, nós já estamos dentro do barco, nós vamos afundar ele ou vamos criar senso de propósito, vamos preparar a gente? Bom, então a segunda reunião, já com uma equipe menor, mais focada, de novo a mesma pergunta. E aí, nós vamos afundar esse barco juntos ou vamos sair dele juntos, né? Vamos fazer ele navegar legal juntos. E é incrível como naquele momento, né? Um dos grandes aprendizados que eu tive, mais uma vez, né? É que quando você acredita nas pessoas, elas te surpreendem, né? Porque elas conseguem fazer muito mais do que elas estão capacitadas, desde que deixe claro, né? O que ela precisa fazer. Essa empresa a propósito, essas 2 empresas a propósito, 4 anos depois, se tornou extremamente lucrativa. Hoje deve estar ganhando, imagino que está ganhando muito dinheiro, né? Não estou mais lá, sei que estão bem grandonas. E teve muito a ver com essa ideia do senso de propósito, né? Aliás, uma historinha a mais sobre o pessoal, né? Foi a primeira ordem que eu dei, porque o líder visionário tem... Voltou. Deve ser conexão, voltou. O líder visionário precisa fazer isso também, tomar alguma decisão que sejam sinais, né? Traz o café de volta, poxa, se eu preciso cortar o café, é porque, cara, a empresa está numa situação realmente complicada, né? É no café que eu vou resolver esse problema? Não é, então, pô, traz café para o pessoal, né? Então, algumas coisas que você precisa trazer de imagem para que haja senso de propósito e que aqueles 3% te ajude a angariar dos 70% mais gente, né? Enfim. Então, quando a gente fala assim em senso de propósito, né, o que dá para você fazer? Pensa assim, ó, vamos voltar agora nos 3 pontos. O que eu faço para ter esse senso de propósito na prática, né? Uma ideia para vocês. Imagina que agora você está sendo entrevistado por um meio de comunicação, uma mídia muito importante. Só que você está em 2035. E essa mídia extremamente importante, esse processo de comunicação, veja, daqui 10 anos, hein? Nós estamos em 2025. Daqui 10 anos ele está perguntando para você o seguinte, né? O que você fez para chegar tão longe, né? E como que você chegou até aqui? Fez essa pergunta para você. Como é que você responderia essa pergunta hoje? E veja, você empresa, eu empresa, né? Eu presa, né? Quer dizer, isso é uma questão que você dá para usar PJ e PF, né? Você pode pensar assim, daqui 10 anos alguém te pergunta, como que você chegou tão longe e chegou aqui? Responde essa resposta como se tivesse, essa pergunta, né? Como se tivesse em 2035. Qual seria essa resposta? O que você colocaria nela?
Certamente, ao final de você escrever essa carta, que é a sua entrevista, lá está tudo que você precisa começar a fazer hoje para chegar nessa direção. A não ser que você seja muito pessimista, imagine que daqui 10 anos vai dizer, não, eu estou no mesmo lugar, não fiz nada, né? O que não é a intenção. O senso de propósito é esse sentido, né? Eu não consigo escrever uma carta daqui 10 anos dizendo, agora eu faturo 10 vezes mais. E aí, o que isso significa? Nada. Né? Agora, o que eu fiz de diferença? Que impacto eu causei? Então, o senso de propósito ele tem relação total, não com quanto você vendeu a mais, mas com que impacto você causou no ambiente que você está, na sociedade que você está, nos teus funcionários, nos teus clientes, nos teus parceiros. Qual foi o impacto que você causou? Faz esse exercício, é o senso de propósito. E as pessoas preparadas, né? Como aqui é um por um, como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ter clareza do que eu vou cobrar delas, né? Se você tem 4 ou 5 pessoas, prioriza primeiro. O que a empresa espera de mim? Se eu sou o dono da empresa, qual é a estratégia? O que eu espero que aconteça? Aquelas pessoas que respondem para você, você precisa agora distribuir o que você espera que aconteça para elas, né? E você vai se surpreender com o quanto elas vão te ajudar se você deixar claro o que você espera. Essa é a atividade que, sem dúvida nenhuma, funciona. Fiz diversas vezes, faço até hoje, né? Chego nos clientes até hoje, ajudo o cliente, inclusive, a fazer isso. Processo estruturado. Aqui é todo mundo junto. Antes era separado. Eu deixo claro o que cada um tem que fazer. Claro que a equipe é bom que ela saiba o que cada um está fazendo, mas através dos processos estruturados. Aí aqui é todo mundo junto, tentando entender, poxa, que processo a gente tem aqui para vender, que processo a gente tem para produzir, que processo a gente tem para prestar um serviço, né? E as pessoas, seja uma empresa de 10, 15, 20 funcionários, ou uma empresa de 200, as pessoas-chave, no caso de uma de 200, é importante que principalmente as pessoas-chave, né? Ou seja, os líderes e sabe aquela pessoa do PCP, para você que é da indústria, né? Sabe aquele designer para você que é da publicidade? Essas pessoas precisam entender muito bem como o processo funciona, porque ela certamente vai buscar fazer mais, né? Então, o que a gente quer, na verdade, com isso, é buscar mais excelência, que a gente consiga ser melhor. Indo já para os finalmente, tem 4 erros. Aí eu tentei separar para mim 4 erros, 3 parece óbvio pelo que eu já falei, mas tem mais um, né? 4 erros que as empresas cometem que daí trava o crescimento dela, porque ela não inspira as pessoas, não motiva as pessoas e com isso não cria esse ambiente competitivo, né? Um ambiente onde todas as pessoas, o dinamismo competitivo, que é o segundo pilar da arquitetura organizacional que está no meu livro, né? Que as pessoas saberem o que elas são, principalmente os processos estruturados, né? Como é que eu faço para que a organização seja vencedora todos os dias, que ela consiga ganhar e atingir as metas? Começa até por definir as próprias metas. Então, o primeiro grande erro é a falta clara de propósito. Tá óbvio já, né? Quer dizer, se a minha equipe não se engaja, a primeira razão que a gente acredita que ela não está engajada é porque ela não tem propósito. Ela chega na sexta-feira, 6, 7 da noite, cansada, trabalhou a semana inteira e você já viu aquela empresa onde tem um monte de ideia, né? Tem oportunidade demais, claro, porque a gente tem muito mais oportunidade que capacidade de gerir essas oportunidades, né? Aí chega na sexta aquele empresário que quer pegar todas as oportunidades e as pessoas ficam correndo que nem loucas, né? E às vezes o resultado até melhorou, mas eu não consigo reconhecer isso para comemorar na sexta-feira de que eu estou cumprindo bem a minha atividade. E aí o erro 2 é essa pessoa despreparada e sem um direcionamento, né? Que é o exemplo que eu acabei de dar também, né? Ela está despreparada porque alguém está dizendo para ela, agora liga, agora desliga, agora vai lá, agora volta. Quer dizer, não está chamando para uma reunião sequer para falar dos números, né? Quem dirá do propósito. Então, eu estou dando ordens ao invés de dividir com as pessoas e usar a parte mais importante que elas têm,
que é a mente, né? São o que um mentor falou para mim uma vez, não é mão de obra, né? É mente de obra. O erro 3, claro, processos desorganizados, inconsistentes, né? Quer dizer, cada pessoa realiza o seu processo de um jeito. E a gente não tem um jeito só para a empresa, né? O João é um baita vendedor e olha, a Maria não vende nada, o José está mais ou menos. Poxa, mas como é que eu faço um processo que maximize, dentro da capacidade de cada um, que não é igual, mas que maximize a utilização do conhecimento dessas pessoas? Tenho certeza que muitas vezes, inclusive, o João melhora, né? Ele é a referência, mas ele, inclusive, melhora na hora que eu tenho esse ambiente competitivo, esse ambiente que quer tornar a empresa competitiva e nos torna competitiva a ponto da gente querer aprender mais. E o quarto e último e mais importante é uma liderança fraca, né? Esse é um grande erro, uma liderança fraca, ou seja, falta comunicação estratégica, né? Lembra que eu falei? Eu preciso ter estratégia. Estratégia não é vender mais, estratégia é entregar mais rápido, né? Estratégia, se eu tenho problema de qualidade, não ter mais. Estratégia é resolver o problema que eu tenho. E com isso me dá um diferencial. Então, se eu não tenho comunicação estratégica, a comunicação é operacional no sentido de faz do jeito que está aí, né? Vamos só fazer a fila andar. Essa liderança fraca, ela não consegue ter essa visão de transmitir senso de propósito. Imagina agora numa empresa já um pouco maior, 50 funcionários, você precisa ter os líderes transmitindo esse senso de propósito, as pessoas sendo preparadas para a sucessão de todos os líderes, né? Onde eu consigo fazer isso com menos dificuldade do que outras empresas, porque afinal de contas eu tenho processos onde todos entendem. Isso é processo estruturado. Não é o melhor do mundo, mas todo mundo, quando tem que fazer, entende bem eles, né? Então aqui vem esse ponto 4, a solução é eu ter clareza na comunicação, né? E começa por você, dono, né? Como é que eu dou essa clareza na comunicação de para onde eu preciso ir e tudo mais. Pessoal, perguntas e respostas. Os comentários aqui é pequenininho. Deixa eu ver se eu resolvo isso agora. Peraí. Então, perguntas. E olha só, quem quiser fazer perguntas depois no direct também, fica à vontade, viu? Quem quiser fazer perguntas aqui, pode trazer aí no direct. Isso deve ser organizado onde, né? Perguntando aqui o Gui. Muito obrigado pela pergunta. Hein? Isso deve ser organizado onde? Plano de execução, Word ou um programa? Assim, ó, primeiro você organiza isso da forma que você se sentir melhor, mas é importante que você tenha entendimento do que é definir uma estratégia e de que senso de propósito eu quero vender, e aí você pode organizar isso num Excel. É claro que se a sua empresa é média, ela já tem que estar com um software, tem que estar com um ERP e tudo mais, né? Mas você pode organizar isso num Excel e colocar lá efetivamente quem são as minhas pessoas, os líderes, as pessoas chaves, o que eu espero de cada uma delas. E aí sim, num Wordzinho, você pode escrever o perfil de cargo de cada um, né? Foi muito boa essa pergunta, Gui, muito obrigado, porque é o que a gente mais faz. O que eu mais faço, quando eu chego muitas vezes numa empresa e vejo as pessoas com dificuldade, é dizer, qual é o seu perfil de cargo? Para que você está aqui? Então escreve ele e me manda. E normalmente eu recebo meia página, né? Uma listinha, aí eu vou lá e deixo com 2, 3 páginas para ajudar a pessoa, dizer, ó, é isso que você faz. Agora vai lá e valida isso com o dono da empresa, ou com o seu chefe direto, enfim, valida esse perfil do cargo, né? Há muitas empresas, inclusive grandes, tá? Organizações que eu conheço, empresas média para cima, onde o perfil de cargo é um documento que está lá registrado no RH para quando eu vou contratar. Cara, não é por aí, eu preciso ter clareza, é o documento mais importante para mim, né? Eu levei muitos anos, para 40 e tantos anos de mundo profissional, fui empregado, né? Eu levei muitos anos para perceber o quanto era importante eu cobrar e dizer qual é o meu perfil de cargo, o que eu tenho que efetivamente entregar. Legal, obrigado aí pela pergunta, Gui.
Olha só, então agora, pessoal, se tiver outras perguntas, vamos colocar aí no direct e manda pra gente, tá? Eu vou incentivar vocês aí, a gente já está indo Valeu, Gui. A gente já está indo aí para o final da live. Vou incentivar vocês, se faz sentido o papo que a gente teve aqui, que vocês sigam aí o Esdânio, né? E divulguem essa live. A gente vai deixar ela, eu vou salvar ela aí, eu não sei se a Lua está aí, mas a Lua me falou, ó, clica lá para salvar, tá? Então eu vou garantir que eu vou salvar. E aí, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com mais gente, tá? A gente vai ter agora outros, a minha ideia é fazer cada 15 dias, 20, vai ter aí uma frequência de lives onde a gente quer trazer temas como esse aqui, e sempre na prática, sem essa de coisas mirabolantes, como é que eu pego e como é que eu faço para resolver meu assunto, essa é a minha ideia, né? O propósito que eu tenho, né, com a minha empresa é de contribuir com o crescimento e a longevidade das empresas, né? Então, não só ajudá-las a crescer, mas se tornar mais longevas, né? Ou seja, uma empresa longeva é aquela que tem processo estruturado, tem pessoas preparadas e ela consegue ir além, né? Ela consegue enxergar que é possível ter lucro ali na frente, mesmo que tenha crises ou coisa desse tipo. Então, esse é o senso de propósito que eu tenho antes de ter, inclusive com as pessoas que estão ao meu redor, principalmente comigo, né? E nós vamos mandar o link do bônus lá no WhatsApp para vocês, tá? Então é isso. Se fez sentido para você, eu peço que compartilhe. Ok, pessoal? Boa noite para vocês. Grande abraço.